6 de fevereiro. Vamos falar do exemplo de obediência de Abraão, que é o pai da fé. É impressionante, né? A questão de Abraão. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 11, verso 8 em diante. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele e da mesma promessa. Porque aguardava a cidade, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. 90 anos ela tinha, né? Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa que as estrelas do céu, como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos ver até o 13. Todos esses, veja só, todos esses que nós falamos aqui, Abraão, Isaque, Jacó, Sara, que obedeceram a Deus, que Deus falou, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostro. Abandone tudo e vai. E ele obedeceu, porque foi Deus que pediu. Ele não perguntou por quê, que tal. Não, ele foi. Acontece que, ó o verso 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Que impressionante isso. Noé já é diferente. Noé, Deus pediu para construir a arca, gastou toda a fortuna, demorou 120 anos, porque na época de Noé, que é antes do dilúvio, viviam bastante, depois viviam pouco, né? Menos. Então, Noé viu o que aconteceu. Ele acompanhou tudo, cumpriu a profecia. Entretanto, para Abraão, Isaque, Jacó e Sara, não. Eles não receberam a promessa. Eles não viram a promessa. Todos esses morreram na fé. Hebreus 11, 13. Sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa palavra vendo de longe é pela fé. Eles não tomaram posse de Canaã. Ali tinha os egípcios, tinha tanta gente, depois que eles morreram ali, ainda ficaram 400 anos presos ali, eles são escravos. Depois que surgiu Moisés e os libertou, e depois de 40 anos, chegaram em Canaã. Mas, mesmo não cumprindo no seu tempo a profecia de que havia sido oferecida a ele, prometida, darei a você um lugar para você morar. É o meu lugar. Vá. Que mudança de vida. Que perseverança. Abraão tinha 70 anos e ele levou a esposa, os filhos,
tal, e Ló, seu sobrinho, foi junto com seus funcionários. Eles eram riquíssimos, eram muito ricos, influente, era chamado de príncipe. Onde quer que ele fosse, e era visto como generoso, corajoso, hospitaleiro e um servo do Altíssimo, temente a Deus. Não importava o que Deus pedisse para Abraão, ele fazia. Lembra-se quando Deus pediu para ele? Estava em terra estranha, longe dos seus parentes, terra totalmente estranha, nunca tinha ido ali, estabeleceu ali em algum lugar, indo cumprindo a promessa de mais de 30 anos, de mais de 50 anos atrás. Demorou para ter o filho. E aí, quando teve o filho quando com mais ou menos 16, 17 anos, Deus pede mais uma coisa difícil para Abraão. Abraão, vai lá e mate seu filho, sacrifica ele para mim em cima do altar, lá no lugar que eu vou te mostrar. Caminhe 3 dias. Vá lá, faz o holocausto do seu único filho, o filho da sua velhice, o filho do milagre que aconteceu com vocês. Deus não precisou falar 2 vezes. Ele amava aquele menino. Aquele menino também super obediente. Um menino de uma fé impressionante. Abraão não tinha medo de mudanças, porque ele tinha a certeza de que quando Deus está no comando, as coisas dão certo. E o certo pode ser um não. Às vezes nós temos a tendência de achar que somos abençoados só quando Deus fala sim. Nós somos abençoados também quando Deus fala não. Sabe por que ele fala não? Porque aquele não é um caminho para você nesse momento. E nem sei se depois. Deus tem outro caminho. Tem outra solução. E nós devemos confiar nisso. Mesmo que a gente queira de todo o coração. Então Abraão foi lá e sacrificou seu filho. Para sacrificar seu filho. E é interessante que fé maravilhosa, né? Isso aí vamos estudar outra hora, né? Os que têm fé é o que são os filhos de Abraão. Gálatas 3, 6 e 7. Então a herança que Deus está falando, você vai ser uma bênção para toda a humanidade. Olha as estrelas, conta. Não tem jeito de contar. Então vai lá e conta os grãozinhos de areia que está perto do mar. É impossível. Assim será a sua geração. Descendentes de você, Abraão. Por sua causa, você vai ter milhões e bilhões de filhos. E tudo porque eu estou te abençoando. E aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E aqui está dizendo, e se vocês são de Cristo, Gálatas 3:29, são também descendentes de Abraão e herdeiros com a mesma promessa de Abraão. Uma terra, um lugar, o lugar de Deus. O novo céu e a nova terra. Eles morreram aguardando isso. Mas eles
nunca se posicionou dizendo que Deus não cumpriu. Por quê? Porque eles não viram ainda. Mas verão. Porque a fé que eles tinham era tão grande que não importava se a promessa se cumprisse nos seus dias. Ela iria se cumprir de alguma forma. Se cumpriu na posteridade. Hoje falamos em Abraão e toda a sua história. Vamos encontrar Abraão no mesmo lugar onde Deus prometeu um novo Éden para Adão, para Noé, para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, para todos os profetas, todos os apóstolos e todos nós. Vamos encontrar todos ali, porque precisamos de fé para sermos fiéis, para mudar a nossa vida. Que Deus nos abençoe com esse dom. Amém.